Então, nesse segunda-feira, nesse dia 24 de março, vamos escutar um pouquinho na Tua presença, Senhor, em Tua presença. Eu quero estar. Nós que vivenciamos ontem, nesse domingo de ontem, Moisés, onde o Senhor dizia: desamarre as sandálias dos seus pés, porque onde estás é um solo santo. E hoje nós dissemos assim, como essa canção: em Tua presença, ó Pai da misericórdia, meu Deus e meu Senhor, eu quero estar neste solo santo, Senhor, que é a Tua vida, que é a Tua igreja, que deixasses para que nós pudéssemos Te adorar. Hoje, venho Te adorar. Desejo adorar o Senhor, Te adorar. Desejo adorar o Senhor, meu irmão. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor e adorar e prostrar-se diante dEle. Te adorar, Senhor, nesta manhã. Te adorar, Senhor, por aqueles que sofrem, como os familiares do Dr. Francisco Xavier. Esse servo que Tu chamaste trabalhando para o reino. Ele morreu, Senhor, dando a vida, colocando uma criança chamada Ana Liz. Bendito seja, Senhor, por todos aqueles que, ao ouvir o Teu chamado, se dispõem a amar. Quero hoje louvar-Te, Senhor, adorar-Te, bendizer-Te por todos aqueles, os médicos, que dão a vida, que põem as crianças para virem ao mundo. Bendito seja, Senhor Jesus. A Ti nosso louvor, nossa rendição. É somente Te adorando, Senhor, estando na Tua presença, rendendo louvores e glórias e glórias e glórias, mil glórias a Ti. Nenhum glória será suficiente, Senhor, mas eu quero te dar esse glória e Te adorar, Senhor, de todo o meu coração, com tudo aquilo que Tu tens para mim, Senhor, e Te louvar, Senhor, pelo céu do Dr. Francisco Xavier. Foi aplaudido ao sair o corpo morto, mas sua alma já está na eternidade. Bendito, louvado, exaltado, para sempre sejais, Senhor Deus. Depois a gente escuta mais, né? Quem dera eu acercar-me a Ti e Te ouvir dizer: tira a sandália dos pés, pois o lugar que estás é santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, nesse dia 24 de março, a antífona de entrada vai dizer: minha alma desfalece de saudade e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. O nosso coração, a nossa carne, rejubila de alegria no Deus vivo. Então, na primeira leitura de hoje, Eliseu manda dizer para Naamã banhar-se no rio Jordão para ser purificado de sua lepra. E no Salmo nós vamos cantar: a minha alma tem sede de Deus. Há na nossa alma uma sede. De quem é essa sede, senão do Deus vivo? E o Evangelho, o rio de Deus, cuja fonte é Jesus, o Cristo, é rejeitado pelos seus conterrâneos. Leitura do livro dos reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente, guerreiro, era leproso. Ora,
Um bando de arameus que tinha ido à Síria tinha levado cativo uma moça do país de Israel. Ela ficou no serviço de mulher de Naamã. Disse ele, ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, se meu senhor se apresentasse ao profeta, que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã, vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia, quando receber esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse, sou Deus porventura que possa dar a morte e a vida, para que este mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe, por que rasgas tuas vestes? Por que rasgaste as tuas vestes, que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel? Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer, vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo, eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra, e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Parfá não são melhores do que todas as águas de Israel para me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o salmo de hoje é um salmo maravilhoso, né? Essa palavra maravilhoso já é minha, né, gente? As minhas amigas dizem, o que é que não é maravilhoso para Deise? É verdade. Tudo é maravilhoso, porque tudo foi nos dado pelo Senhor Deus do Universo. E nesse dia de hoje, com muita emoção mesmo, pelo céu de Dr. Francisco, eu quero hoje cantar esse salmo, porque a alma dele também tinha muita sede de Deus, tanto é que ele cuidou muito bem de seus pacientes, de todos aqueles que vinham, né, no hospital, Naí Alves de Souza, aqui na minha cidade de Paulo Afonso. Sua alma, seu coração rejubilavam de alegria pelo Senhor dos Senhores. Ele já era banhado desde o seu nascimento. E hoje eu quero render esse grande louvor a Deus, Senhor. Senhor que criou Francisco, né? Francisco Xavier. Francisco que nasceu, que teve um berço de uma família boa, que deu a ele estudo para que ele pudesse ser um médico. E hoje, meu povo de Deus, muitas vezes os pais, eles querem que os filhos sejam médicos só para ganhar dinheiro. Alguns, né, gente? Tem muitos que também querem para eles salvarem vidas. Ficarem à disposição de Deus, que Deus utilize das suas mãos, dos seus olhos, de toda a atenção que Deus deu ao Dr. Francisco. E na pessoa de Thalita, eu quero dizer, seu pai está lá no céu, viu, minha querida? Seu pai está lá no céu, viu, Fabrício? E nós aqui da cidade de Paulo Afonso só temos que dizer a Deus, gratidão. Gratidão, Senhor meu Deus, por esta família,
a família de seu Francisco, né, de Dr. Francisco, que trouxe ele, que deixou que ele viesse ao mundo para, até no último momento, gerar aquela vida, né? Aquela criança linda que nasceu. E logo depois do nascimento dela, Jesus chamou ele para morar lá no céu, no lugar onde não há choro, não vai existir a dor que ele sentiu, né? No infarto, naquela parada que deu nele. Lá não existe mais choro. Existe um céu, meu irmão, minha irmã, onde o Senhor nos espera para que nós possamos adentrar, porque a nossa alma tem sede dele, do Deus vivo, do Deus que está conosco, do Deus que agora nós esperamos ressuscitar, mas é preciso passar pela cruz. E hoje toda a família de Dr. Francisco passa pela cruz. E nós nos unimos também a eles, rezando, pedindo a Nossa Senhora que ela, como esteve ali, aos pés da cruz, dê a força a Thalita, a Isabela e a Fabrício e a mamãe, para que possam também um dia, lá na eternidade, iremos todos nos encontrar juntos com o Senhor. Amém? E o salmo hoje, né, é o salmo 41, 42. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus, né? Quando é que eu verei a face de Deus? Quando Deus me chamar, como chamou o Dr. Francisco ontem, às 3 e pouquinho, pertinho da hora da misericórdia, né? É a horinha que a gente está finalizando a hora da misericórdia. E o sangue e a água banharam o corpo dele. Essa é a minha fé. Banharam o corpo dele e o levaram lá para a glória de Deus. Quando muitos forem hoje se despedirem, ver o seu corpo, ali é só o corpo, porque a sua alma já está na glória de Deus, onde o Senhor, o justo juiz, aquele que viu todos os atos dele, o chamou. Vem, servo bom e fiel. É essa a minha fé, irmãos. Tenho certeza que também é a sua e de toda a sua família. Fica a saudade grande, né? Ontem eu ficava vendo uma mensagem, né, do meu querido amigo Clériston. E ele dizia, eu vou sentir saudade. Muita gente disse isso, do seu amor, da sua alegria, da sua espontaneidade. Então, médicos e médicas, tragam alegria para os seus pacientes e também para os seus colegas de trabalho. Essa alegria, ela não vem do nada, viu? Ela vem de Deus, porque Deus que criou Francisco, o Chico, tão carinhosamente que falavam, ele criou para o amor. E ele, na sua profissão, no seu talento que Deus deu para ele só fez o bem. Então esse servo hoje, sua alma já está na glória. E eu vou cantar esse salmo para a família Xavier. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo,
Quando terei a alegria de ver a face de Deus, a face de Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus, enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me leve ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus, então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. A face de Deus já foi encontrada por Francisco. Francisco que viveu aqui na terra o amor. E nós galguemos, esperemos, confiantes, até o dia que o Senhor também nos encontrar, servindo, amando para Ele. Amém? E hoje, no Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a palavra de hoje vai dizer que na nossa pátria, na nossa terra, irmãos, até mesmo na nossa família, nós não vamos conquistar ninguém. Mas o Senhor nos pede fé e esperança, assim como Ele deu a Naamã, né? Na primeira leitura, Ele vai dizer que aquele homem leproso precisava de sua cura, né? Ele era um homem valente, como disse a palavra, guerreiro, mas ele era leproso, né? E o Senhor o mandou, né, para uma terra distante para se apresentar a um profeta que residia em Samaria. E esse senhor dele, né, esse coordenador dele, um homem que mandou, ele disse: se apresente ao profeta que reside em Samaria, ele o livrará da lepra de que padece. Já pensou? Eu doente com uma lepra, aquela doença que era considerada uma doença terrível. As pessoas, quando viam um leproso, tocavam o sino e desciam a ladeira, porque não queriam se manchar com a lepra. E Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. E disse o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E Naamã, naquele pedido do seu rei, partiu. Levou
10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel, né, a carta. E ali naquela carta, o rei pedia para que curasse o seu servo, Naamã. E o rei, quando recebeu aquela carta, ele rasgou, né, e disse: eu sou, portanto, Deus para estar aqui curando, né, Naamã? E Naamã ficou triste. Mas quando Eliseu, o profeta, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibais que há um profeta em Israel. E Naamã foi curado pela intercessão desse grande profeta, né, Eliseu. Muitas vezes nós vamos a um grupo de oração, aí as pessoas ficam logo perguntando: quem é que vai pregar hoje? É fulano. Ah, se for fulano eu não vou não. Vai para a missa domingo. Eita, qual será o padre de hoje? Ah, se for aquele padre eu não vou não. Quem é que faz a cura senão Deus? Mas Deus vai se utilizar de uma pessoa. Então não julguemos, irmãos. A cura vem sim. Jesus foi aceito na sua cidade? De jeito nenhum. Rejeitaram ele, blasfemaram contra ele. Mas Jesus é o único que dá a nós a graça. Porque se a gente pensar, olha, se vocês pensarem que desde Maria, que sou eu, tem alguma graça em mim, a graça só vem do Senhor. Porque se o Senhor não me usa como sua serva, como seu instrumento, ai de mim, vou falar só em verdades. Mas quando o Senhor nos toca, como tocou o profeta Eliseu, tocou Eliseu, né, o homem de Deus, e ele curou, ungido por Deus, Naamã. E Naamã ficou curado, não tinha mais lepra. A palavra vai dizer: eu pensava que ele sairia para me receber, ele vai dizer, Naamã, e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, a Abana e o Farfá, não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Aí ele deu meia volta e ficou indignado. Partiu. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. Ele ficou purificado. Eu tive muitas experiências, graças a Deus, porque para mim, eu mesma não faria. Quantas experiências eu vivi com um grande profeta vivo, Antônio Furtado, sacerdote lá de Fortaleza. Quantas vezes não saí com esse homem de Deus? E ele me dizia: Deise, vamos comigo para a missão. Lá vai ter missão para nós. Muita cura e libertação. Então aquela confiança que o profeta tinha em mim me levava a ir. Com medo, Ave Maria, meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas só de pensar que eu ia com um profeta, um homem de Deus, e eu queria aprender tudo que vinha do coração de Deus, eu ia com ele, lá em Aracaju. Quantas vezes o Senhor também mandava aquele servo solicitar que aquela pessoa se banhasse no rio das águas do Espírito Santo. Nesse rio que tem umas águas cristalinas, nesse rio onde banha tudo aquilo que o Senhor traz para nós, irmãos. E nós ficamos esperando. Ah, não vou para aquele encontro não, o povo vem para cá. Quem é que vai pregar, hein, Deise? Não, irmão. Não fica pensando quem é que vai pregar, não. Fica pensando, eu quero mais é me banhar, eu quero mais é me lavar na água do Espírito Santo de Deus.
Aqueles missionários que vieram, os profetas que Deus trouxe, não vem para cá? Eita que chorei. Como fui lavada, banhada. Foi como a experiência de Naamã. Essa água, como diz a palavra, essa água banhada, onde a nossa carne se torna semelhante à de uma criancinha. Você já viu a carne de uma criancinha? Suave, plena. É assim a água do Espírito Santo de Deus, quando nós nos batizamos. Quando nós queremos, irmãos, receber tudo de Deus, Deus vem e nos banha e nos dá essa graça de sermos iguais a umas criancinhas. E a criancinha não teme nada. A mãe balança ele para lá, ele vai. Balança ele para frente, ele vem. Balança para o outro lado, ele vai. Porque ele sabe que aquela mão que balança é uma mão que ama. É uma mão que nunca vai deixá-lo cair. É assim a água viva do Espírito Santo de Deus. Então não tenha medo de se banhar. Se preciso for 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, queira se banhar nessa água. Essa água que nos lava, que nos dá a vida nova. Essa vida nova que Naamã teve. Nessa obediência, nessa fé, nessa confiança no profeta. E esse profeta hoje pode ser você, meu irmão. Você que está aí, que participa do grupo de oração, que muitas vezes você vê aquele pregador falando, amanhã pode ser você chamado. Então queira dizer como Moisés, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu não sou nada. Eu não sei nem falar, eu sou gago, como Moisés dizia. Mas não se preocupa, eu vou falar por ti, o Senhor está dizendo isso para você. Eu vou pôr palavras em tua boca, eu vou anunciar por ti. Então não tenha medo. Não tenha medo daquelas pessoas que vão dizer, eita, aquele menino vai pregar hoje, mas ali não sabe nem falar. Mas não se preocupa, Deus colocará a palavra em tua boca. Deixa que o Senhor faça a obra. Deixa que o Senhor opere um milagre. Deixa que o Senhor faça como fez em Naamã. Deixa te banhar neste rio e tornar-te limpo com a carne purificada. Amém. Eu ficava aqui, 300 horas, viu? Falando para você. Porque é isso que o Senhor coloca no meu coração. Quantas vezes eu também fui para esses eventos esperando algo, querendo mais. Mas eu ficava olhando para a pessoa que ia pregar. E o Senhor falando. Até mesmo no final o Senhor me exortava. É você quem precisa de mudança. Então, hoje, apresentemo-nos diante do tabernáculo do Senhor Deus, como Naamã. Senhor, eu preciso ser lavado dessa lepra. Cura-me, Senhor. Se for preciso, eu quero me banhar-me nos teus rios de amor. Existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto de sede a reclamar. E você o que é que vai dizer? Repita assim comigo. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma pede e não se cansa de caminhar. Esse poço é o poço do coração do Senhor Jesus. Que onde jorra leite e mel, aquele monte santo, sagrado do Senhor. E quando aquele soldado romano foi lá na cruz, colocou a lança no peito do Senhor, saiu, jorrou. Pode ser hoje nos teus olhos, você que não está sem enxergar. Pode ser hoje no teu nariz, você que não sente mais o olfato, não sente mais o gosto, o cheiro. Pode ser na sua boca, onde você fala tão mal das pessoas. Amanhece o dia, você já fica falando mal das pessoas. Esquece o teu coração ferido. É a água, o sangue e água que jorraram do Senhor, do seu peito aberto, do seu lado aberto. Deixa que a cruz do Senhor, deixa que a cruz santificante, deixa que essa cruz, deixa que a cruz do Senhor invada hoje o teu coração ferido, mas que o Senhor quer curar, quer limpar, quer cicatrizar.
Deixa, irmãos, que essa cruz invada o teu seio, o teu coração. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, que fuja de sua presença todos aqueles que o aborrecem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a cruz de Cristo é levantada, todas as forças do mal vão-se embora. E hoje eu quero clamar por todos aqueles que não conseguem ver no profeta o missionário do Senhor. Que hoje o Senhor tire toda escama dos teus olhos, para que você possa ver que aquele profeta foi mandado por Jesus Cristo, que ele foi ungido pelo Espírito Santo e que Nossa Senhora envolveu o coração dele para falar em nome de Jesus. E hoje eu quero pedir, em nome de Jesus, tire toda a frieza do teu coração. Que o Espírito Santo tire toda a frieza do teu coração, toda a apatia, toda a mediocridade, todo o desejo de ser melhor do que os outros. E que o Senhor te envolva como envolveu Naamã, nesse rio. E esse rio possa lavar a tua cabeça, possa lavar teus olhos, possa lavar todo o teu ser, te dando a graça de recomeçar. Recomeça, meu irmão. Talvez hoje seja o dia, nessa segunda-feira, dia 24 de março, de você dizer: hoje eu vou viver essa quaresma. Ainda está em tempo, nós estamos na terceira semana. Porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Então é hoje. É hoje o dia da graça, é hoje o dia da salvação. Então se levante. Se você hoje não acordou com vontade de ir para o trabalho, faça o sinal da cruz, espante Lúcifer de tua vida. Faça uma aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, eu só quero a Ti. Eu pertenço a Ti, Senhor. E deu essa volta, meu irmão. Faça essa volta para o Senhor. O Senhor que te espera. O Senhor que chamou Moisés no monte e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Nessa sarça que só queima, eu quero arder. Eu desejo ser teu servo. Que o Senhor hoje te encontre, meu irmão. E que você também possa hoje, assim como disse o salmista: minha alma tem sede de vós, meu Deus. Minha alma suspira por ti, por vós deseja. Eu anseio por ti dia e noite, Senhor, a cada dia eu suspiro por vós. Minha alma tem sede de vós. Que a graça do Senhor, que a força do Espírito Santo, que a intercessão gloriosa da Virgem Maria, ela que é assunta ao céu, ela que foi levada pelos anjos, ela que todos os santos e santas estão ali a venerar, ela que é a mãe de Deus, ela que é a esposa do Espírito Santo, que ela hoje te envolve, desterre Satanás da tua vida, todas as suas audácias, todas os seus enganos, e te leve a viver uma vida nova, restaurada, santificante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou deixar você com a música, lembrando das 3 palavras da leitura de hoje: confiança, fé e entrega. Deseje banhar nos rios do Senhor. Deseje banhar-se nos rios do Senhor. Amém? Vamos ver aqui. E te ouvi dizer: tira a sandália, meu irmão, tira a sandália dos teus pés. Tira as sandálias, tira as sandálias. Deixa eu botar ela no início.
Vou deixar você olhando para a foto de Jesus. Para que você possa, olhando para a imagem do Senhor, nesse solo santo, vá desejando adorar o Senhor na presença dEle.